Olá, aqui é o Emerson Silvério e eu vou fazer alguns vídeos demonstrando como a gente opera as métricas do Good Data de uma forma mais avançada. Então, para isso, eu carreguei aqui alguns dados, né? Criei uma relação de treinamentos, onde eu tenho a data de treinamento, o nome do treinamento, a quantidade de dias de duração e a quantidade de turmas que tem desse treinamento, uma para cada treinamento aqui, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou demonstrar como a gente faz o filtro de datas diretamente nas métricas, né? Então, imagina o seguinte, ó, eu quero saber a quantidade de turmas que vão acontecer neste mês, né? Então, aqui no mês 7, eu gostaria de saber quantas turmas terão treinamento, quantos serão os treinamentos. Então, eu vou vir aqui no editar e vou demonstrar uma das formas aqui para vocês. Então, a forma mais simples, né, talvez seria eu pegar aqui a própria métrica de soma, que é essa que está aqui das turmas, né? Turmas ali, tá? Essa métrica simples, e aplicar aqui um filtro nela para eu poder criar essa métrica aqui da quantidade de treinamentos do mês. Então, tem alguns filtros aqui que eu já posso aplicar, ok? Mas não é isso que eu quero é aplicar o filtro direto lá na métrica. E até porque a próxima métrica que eu vou criar, eu gostaria de filtrar ela pelo próximo mês. Então, nós estamos no mês 7, eu gostaria de ver os treinamentos do mês 8. E aqui não tem próximo, só tenho este ou anteriores, ok? Então, eu não vou usar esse filtro aqui, vou aplicar o filtro direto lá na métrica. Então, essa daqui a gente não vai usar. E eu vou vir aqui nas métricas e vou criar uma nova métrica, ok? Então, eu já tenho uma métrica de soma, né? Eu vou colocar o nome da métrica aqui. Então, turmas deste mês. Eu poderia até colocar aqui select sun e o fato que é turmas. Mas como eu já tenho uma métrica que faz a soma para mim, eu sempre prefiro usar a métrica que já existe. Porque se um dia eu alterar ela, eu já altero todas as outras também automaticamente, né? Todas as outras que utilizam essa métrica aqui que originou. Então, eu vou pegar aqui as métricas, pegar aquela da soma, né? Turmas, aqui a soma, adiciono ali, e aí eu aplico o filtro aqui nela, né? Com o where. Então, como que eu vou dizer para ele que é o mês que eu quero fazer o filtro, né? Eu quero aplicar o filtro. Então, eu venho aqui nos meus atributos, escolho ali a data, correto? Vou pegar aqui a data do treinamento, assim que ele carregar aqui, né? Vou pegar data, treinamento, e vou pegar aqui, ó, o mês-ano. É esse daqui que eu preciso para poder filtrar o mês, ok? Então, vou pegar aqui, e eu coloco que o mês deve ser igual a this. Okay? Essa é a máquina do GoData que fala qual é a nossa data corrente. Tá? E como que ele sabe que é o mês? Ele é inteligente. Ele sabe aqui, como eu escolhi o mês, ele vai ter que filtrar pelo mês. Okay? Se fosse o dia, ele filtraria pelo dia. Ele é espertão nesse caso aqui. Então, vamos lá. Acabei de colocar ali, vou dar o adicionar dessa métrica. Vou só mexer aqui no formato, para ficar mais bonitinho. Aplicar, está aqui na minha pastinha de treinamento, e vou usar essa métrica lá agora. Então, eu vou vir aqui, dar um recarregar para ele poder achar a métrica lá, né? Estou trabalhando com duas abas aqui, então eu preciso recarregar a página para que ele reconheça a métrica que eu acabei de criar. Então, eu vou vir aqui agora na widget, aplicar aqui, selecionar a minha métrica turmas deste mês, ok? Então, se eu peguei aqui a turma desse mês, ele vai mostrar ali os 14, que é o que a gente já tinha visto aquela hora. Entretanto, veja o seguinte, se eu errar esse filtro aqui, se eu colocar um outro filtro que conflite com esse, ele tenta aplicar os dois sempre, né? Então, se eu aplicar um conflitante aqui, ele não vai conseguir encontrar nada. Por quê? Porque ele está aplicando aqui, ele está procurando treinamentos do mês anterior e desse mês. Não vai achar nada, né? Então, quando a gente usa o filtro na métrica, o ideal é colocar aqui sempre, porque ele vai olhar todo o banco de dados, ou seja, vai desconsiderar esse filtro e vai usar só o filtro ali que está na minha métrica, ok? Então, peguei aqui, esse caso está resolvido. Agora, nós vamos querer saber a quantidade de treinamentos do próximo mês, ok? Então, lá no próximo mês, eu vou pegar aqui, né?
nas minhas métricas e vou duplicar essa daqui para a gente trabalhar em cima dela. Então agora eu vou pegar turmas do próximo mês. Então, turmas próximo mês, ok? E como que eu pego então as turmas do próximo mês? Aqui onde está o days, eu simplesmente coloco days mais 1. Ele já sabe que eu tenho que somar 1 então no mês. Dou salvar. Ok? Passar aqui para a minha pastinha treinamentos. E aí sim, já posso usar essa métrica, mas não antes de dar o meu refresh aqui na página. Então vou recarregar aqui a minha página. Ok? Venho aqui, vou adicionar lá a minha nova widget. Ok? Acabei de perder aquela que eu já tinha colocado, mas eu coloco ela aqui de novo. Só para ficar bonitinho, então vamos colocar as duas ali, né? Turmas deste mês, onde ela estava, né? Do jeitinho que ela estava ali. Então, essa é a que eu tinha colocado antes. Aqui no lugar dela, correto. E agora eu vou colocar a turmas do próximo mês. Então, aqui, turmas do próximo mês. Então, repara, aqui ele não vai aparecer, ele está aplicando este e o próximo lá na métrica. Então, eu tenho que vir aqui e colocar sempre para desconsiderar esse filtro aqui. Okay? Então, lá, no mês 8, eu tenho 20 treinamentos. Então, se eu contar aqui, ele vai dar os 20 treinamentos. Ok? É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, vamos imaginar uma métrica que eu gostaria de filtrar apenas as primeiras quinzenas, né? Contar quantos treinamentos estão caindo nas primeiras quinzenas dos meses. Olha, isso não é muito útil, né? Mas só para fins didáticos aqui. Então, vou deixar salvo aqui agora, para não perder de novo esses dois que eu coloquei. E vou vir aqui, turmas do próximo treinamento, e vou duplicá-la da mesma forma. Então, venho aqui, duplico a turma. Próximo mês, e vou chamar essa daqui agora de primeiras quinzenas. Então, primeiras quinzenas. Tá? Salvo aqui, né? Essa métrica. E vou editar. Então, vamos lá. Como que eu filtro agora, então, só as primeiras quinzenas? Eu tenho que pegar o dia menor ou igual que 15, ok? Então, eu vou tirar essa parte aqui e vou adicionar o atributo agora da data de treinamento. Eu vou pegar o atributo dia. Então, com o atributo dia da data de treinamento, tá? Vai ser esse daqui, ó, dia do mês. Então, eu vou pegar o dia do mês e vou filtrar agora. Né? Eu tenho que pegar o dia do mês maior ou igual que 15. Opa! Isso daqui foi só para ver se vocês estão espertos aí, né? Na verdade é menor ou igual a 15, para poder dar a primeira quinzena. Ok? Então vamos lá, salvando isso daqui. De novo, né? Como que ele sabe que aqui agora ele está trabalhando com dia e não com mês? Porque eu peguei dia do mês. Ok? Então, salvar. Salvou, vamos mover lá para a pastinha treinamento para ficar bonitinho. Vamos vir aqui e clicar no nosso atualizar. E aí eu já vou poder adicionar a minha métrica que conta os treinamentos da primeira quinzena dos meses. Então, eu vim aqui, editar o widget. Vamos lá. De turmas, então das primeiras quinzenas. Né? Vou já, assim que aparecer, eu vou mudar o filtro, né? Porque senão o que vai acontecer? Ele está pegando as primeiras quinzenas e deste mês. Então ele ia pegar só 3 treinamentos aqui do mês 7, mas eu quero que ele pegue de todos, então sempre. Então nas primeiras quinzenas, somando todos os treinamentos aqui, ok? Eu vou ter os 15 treinamentos, se eu contasse aqui as primeiras quinzenas. Mas não precisa contar, pode acreditar em mim que são 15 mesmo. Okay? Essa daqui é a tabela de treinamentos oficial lá da TOTOS. Eu simplesmente digitei aqui de 3 meses para a gente poder concluir esse treinamento com vocês. Okay? Então é assim que a gente coloca. Né? Se a gente quisesse as segundas quinzenas, eu simplesmente ia mudar o sinal lá. Né? Maior ou igual a 15, uma métrica parecida com essa. Bem, nesse vídeo é isso. No próximo eu vou mostrar a vocês como pegar essas métricas e colocar elas
aqui na tabela. Porque se eu pegar essas métricas e colocar aqui na tabela, vocês vão ver que ela vai dar um resultado diferente do que vocês esperam. Então a gente precisa olhar no próximo vídeo como que a gente coloca ela aqui de forma correta. Ok? Até o próximo, então.